Olá, pessoal. Eu sou Angélica, eu sou a prof de Bio do Integração esse ano e hoje eu vou dar uma aula para vocês sobre endossimbiose, que é uma teoria evolutiva dentro da biologia. Uma teoria muito interessante. A gente vai começar analisando a palavra endossimbiose, tá? Endo vai significar dentro, tá? Endo, que está dentro. E simbiose vai significar relação de troca mútua, tá? Então, simbiose vai ser uma relação de troca mútua, certo? Então, a gente vai falar sobre um organismo que ele vai passar a viver dentro de outro organismo e esses dois organismos, eles vão ter uma relação de troca mútua, tá? Então, um organismo vai beneficiar o outro, tá? E esses organismos, veja bem, são a mitocôndria e o cloroplasto, tá? Os cloroplastos, né? O que acontece, gente? Há milhões de anos atrás, aqui na Terra, a Terra era completamente diferente do que a gente conhece hoje, tá? A gente tinha um oceano primordial, tá? Era chamado de oceano primordial, mar primordial, ou Parim deu o nome de sopa primordial, que era onde existiam os organismos primordiais da Terra, né? E são principalmente as bactérias. As bactérias são os organismos que vivem aqui há mais tempo, né? Até onde a gente sabe, tá? Eram organismos procariontes, tá? E o que aconteceu, tá? O ancestral da mitocôndria era um organismo procarionte, então ele não tinha núcleo verdadeiro, não tinha núcleo formado, ele era aeróbico, ou seja, necessitava de oxigênio para sua sobrevivência, e era heterotrófico, ou seja, ele precisava buscar alimento, né? Ele não conseguia produzir o seu próprio alimento. Já quando a gente olha para os cloroplastos, os ancestrais dos cloroplastos, né? Porque hoje, gente, lembrando, hoje essas organelas estão dentro das células eucariontes. Mas detalhe, elas eram outros organismos, elas eram organismos individuais. Então é isso que eu estou explicando agora, tá? Falei dos ancestrais das mitocôndrias, né? Que eram procariontes, aeróbicos, heterotróficos. Agora, os cloroplastos, eles eram procariontes também, mas eles eram autotróficos, tá? Então eles produziam o próprio alimento. Através do que, gente? O que os cloroplastos fazem hoje na célula das plantas? A fotossíntese, gente. Eles usam a energia solar para produzir energia, tá? Olha que legal. Então, vamos imaginar o seguinte, tá? A gente tem uma célula muito parecida com o que a gente conhece hoje da célula eucarionte, tá? Né, com um núcleo verdadeiro, mas não a célula eucarionte que a gente conhece hoje. Lembrando, a gente, isso é há milhões de anos atrás, tá? E daí essa célula, que era maior do que esses organismos aqui, do que o ancestral da mitocôndria e o ancestral do cloroplasto, pegou e englobou esses organismos, né? Eu vou tentar dar um exemplo aqui utilizando as minhas mãos. Olha só. Isso aqui é a célula eucarionte que a gente tem, tá? E aqui está a mitocôndria, o ancestral da mitocôndria, né? Que era um organismo individual, um organismo unicelular. Lembrando, nessa época a gente só tinha organismos unicelulares. E ele estava ali naquele oceano primitivo. De repente, essa célula eucarionte, ela pegou e ela englobou essa mitocôndria. Agora, essa mitocôndria está aqui dentro, tá? Esse organismo procarionte, que hoje a gente chama de mitocôndria, na verdade, né? Só que olha que interessante, olha que característica evolutiva interessante. A mitocôndria, né, esse organismo procarionte e essa célula, ao invés de elas tentarem se combater, que é o natural, né, que acontece quando um organismo entra dentro do outro, quando a gente, por exemplo, quando a gente tem uma infecção por vírus, né, uma doença causada por vírus, a gente combate, a gente tenta, né, combater esse organismo. Então, por que, né, curioso a célula eucarionte não ter tentado combater a mitocôndria e esse procarionte, né, a mitocôndria não ter tentado combater ela. Então, isso é uma característica evolutiva muito interessante. E isso só aconteceu, pessoal, uma vez em toda a história do planeta. E nós, cientistas, sabemos, né? Tá? Então, assim, lembrando outra coisa, a gente vai ter mitocôndria nas células animais, tá? Mas durante o processo evolutivo, a gente tem as células vegetais também, que vieram a vir e hoje elas vieram a existir, né, evolutivamente, e elas hoje, né, compõem as plantas. Nas plantas, a gente vai ter mitocôndria e vai ter cloroplasto.
Então, observem esse detalhe na evolução, né? Que se abre. Não é só um tipo de célula eucarionte que vai ter os dois. A célula eucarionte animal vai ter só a mitocôndria, não vai ter os cloroplastos, e a célula vegetal, que é a célula das plantas, vai ter os cloroplastos, tá? Agora, o que pode ser pedido no Enem, gente? O que pode ser cobrado de vocês? Tá? Pode ser cobrado quais são os argumentos que reforçam essa teoria, né? Porque dentro da ciência, gente, nenhuma teoria ela é jogada assim ao léu, tá? Sempre tem alguma coisa que, de certa forma, faz com que essa teoria ela seja bem argumentada, né? Então, o que a gente tem, né, para argumentar em relação à endossimbiose? Que a endossimbiose ela é correta, ela é uma teoria embasada, tá? Será que cabe aqui? Eu vou botar aqui do lado. Argumentos. Porque as questões do Enem, elas podem vir a pedir alguma coisa assim, né? Não necessariamente o que é endossimbiose, né? Sobre a evolução ali da mitocôndria dos cloroplastos, mas pode vir a pedir um argumento, tá? Gente, dupla membrana, tá? Dupla membrana é um bom argumento. Esses organismos, no caso, essas organelas, porque hoje elas vivem dentro da célula eucarionte. Lembrando, gente, a mitocôndria ela vai fazer a respiração celular, tá? E os cloroplastos eles vão produzir a clorofila e também fazer a fotossíntese, né? Para produzir o alimento, tá? Por que elas têm dupla membrana, gente? Dentro das organelas, a gente consegue observar, dentro do citoplasma, perdão, a gente consegue observar que essas organelas têm duas membranas, tá? O que acontece? No momento em que ela entra, né, dentro dessa célula eucarionte, que ela atravessa essa célula eucarionte, ela pega uma parte da membrana plasmática dessa célula, e aí ela passa a ter dupla membrana. Olha que legal, tá? O que mais a gente consegue usar de argumento? DNA circular. Gente, vocês sabiam que a mitocôndria tem um DNA próprio? As células têm DNA, mas dentro da célula, a mitocôndria tem o próprio DNA dela. E o cloroplasto também. Então, por eles possuírem o próprio DNA, a gente consegue pensar que sim, um dia eles foram, né, organismos isolados da célula, fora da célula. Então, DNA circular. Gente, capacidade de replicação. No caso, é autorreplicação. Vamos corrigir para ficar mais correto. Autorreplicação. Uma mitocôndria, ela só vai existir, ela só vai reproduzir a partir de outra mitocôndria. Ela se autorreplica, tá? Mesma coisa com os cloroplastos. Isso pode comprovar que eles foram também organismos, como eu disse, isolados, né? Viviam fora da célula. RNA, ribossomos. Gente, qual que é a única organela dos procariontes das bactérias? É o RNA, gente, é o ribossomo. E eles têm RNA. Tá? Isso comprova também, de certa forma, né? Pode ser um forte argumento para a gente dar embasamento dentro da teoria da endossimbiose. Então, a existência de RNA, ribossomos, tá? Então, olha que interessante o que vocês conheceram hoje, gente. Olha que legal. Endossimbiose. Que situação evolutiva incrível é essa, né? Das células. Pessoal, espero que tenha ficado claro, que vocês tenham gostado da aula de hoje e eu espero vocês na próxima.